Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Rebouças, professor de Direito Digital, Direito dos Contratos e Legal Design da área de Soluções Corporativas da Escola de Negócios do IBMEC. Sejam muito bem-vindos. Este vídeo funciona como uma pílula de conhecimento que vai tratar do tema sobre a LGPD, também conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrará em vigor em breve no Brasil. A Lei Geral de Proteção de Dados, para nós, é de certa forma, uma novidade ao considerar que eu passo a ter uma lei específica só para a proteção de dados. Nós tínhamos no nosso ordenamento uma série de outras normas esparsas que tratavam do assunto, tal como o Código de Defesa do Consumidor, Constituição Federal, entre outros. Então, por que uma nova lei? Porque precisamos proteger nossos dados privados, nossa privacidade, já que o sistema que tinha antes não estava sendo autossuficiente. Nossa lei deverá entrar em vigor agora em agosto. Mas existe sim uma série de propostas, e a mídia noticia muito isso, sobre a sua prorrogação de entrada em vigor ou até mesmo das questões das multas ali previstas. E isso significa que eu devo me despreocupar, eu como empresário, né? Afinal de contas eu já estou tendo uma série de custos, ainda mais nesse momento da crise vinculada ao Covid-19 em que estamos vivendo. Não, não significa. E por que não significa? Porque a nova lei, ela representa efetivamente uma mudança de cultura. Veja, até este momento era absolutamente comum a gente ficar fornecendo dados ou nos pedirem dados, tal como quando a gente adentra um edifício comercial, vai a uma farmácia, vai a um supermercado, quer participar das promoções, indique o seu CPF, né? E alguns vão além, pedindo às vezes referências de animal de estimação ou coisas do gênero, ou coletando as nossas digitais, como por exemplo para entrar numa academia ou num edifício. Isso tudo foi sempre sem grandes preocupações. Agora não. Agora a gente passa a ter um grau de preocupação muito maior, por exemplo, com as digitais, que representam um dado considerado como sensível. E isso significa o quê? Que eu tenho uma nova postura a ter, seja com os dados prévios coletados e com os dados futuros. Por isso que a gente não deve deixar de se preocupar com a lei, mesmo que ela venha a ser prorrogada. Percebe? Porque eu vou ter que fazer um saneamento da minha base de dados, entender quais dados efetivamente eram necessários, já que necessidade é um dos princípios previstos na lei, se esses dados são adequados, se eu tomei de alguma cautela, alguma prudência de comunicar a pessoa com quem eu estou coletando esses dados. Imagine só a situação da quantidade de informações que as empresas detêm dos seus funcionários. Percebe? Então, no momento que a gente coleta esses dados, não, mas eu coleto esses dados por uma obrigação legal, perfeito. Ou seja, eu estou coletando eles com proteção da lei. Mas isso não significa que eu não tenho que tomar cuidado. Uma vez que esses dados eventualmente venham a ser vazados, ou acessados de forma indevida, eu tenho um problema. Ou mais, se eu começo a, de alguma forma, usar esses dados para discriminar, isso é uma outra vedação expressa da lei. Então veja, uma coisa são os dados que a gente coletou do passado, e outra coisa é a incidência da norma sobre esse conjunto de dados. Então, esses dados, eles devem observar a nova norma. E por isso que eu tenho que fazer um saneamento, mapear toda a empresa, identificando quem realmente coleta dados de pessoas naturais, por que coleta, se esses dados são adequados, se eles são necessários, e assim sucessivamente, de forma a atender, entre outros, os 10 princípios da lei. Por que entre outros? Porque a gente também tem que atender os requisitos de boa-fé, de função social, ou seja, o sistema legal deve ser observado em escala e não uma lei isolada. Então, isso tudo interfere diretamente na vida da empresa, na forma como a gente faz os negócios até hoje,
E principalmente neste momento da sociedade da informação, em que a gente fala tanto em Big Datas, né? A gente tem uma norma entrando para falar em Less Data. Vamos com calma. Quem vai ganhar esse entrave entre Big Data e Less Data, só o tempo dirá. Mas nesse momento, a gente tem uma lei que vai segurar um pouco. Isso reverte uma boa parte da forma de atuação do chamado marketing 4.0, em que eu dependo de dados, eu dependo de conhecer o perfil do meu consumidor, do meu público-alvo, independente dele saber se eu estou coletando dado ou não. Opa, independente dele saber. E que dados que eu estou coletando? Esse é um momento de reflexão, né? E a hora que a gente junta isso tudo com esse momento que estamos vivendo, agora no ano de 2020, com a questão do Covid-19, como fica essa coleta de dados? Poxa, é uma questão de saúde. Sim, questão de saúde. E ela é igualmente protegida pela norma. Aliás, questões de saúde também são tratadas como dados sensíveis da pessoa natural, ou seja, da pessoa física. Percebe? Então, toda vez que eu tiver uma pessoa física que seja identificada ou identificável, eu tenho incidência da norma. E como mitigar um pouco isso? Uma das formas é a anonimização, ou seja, tornar aquele dado anonimizado. Eu não consigo identificar a quem se refere aquele dado. Isso para o público externo. Porque para tratar este momento de uma crise de saúde, ou independente da sua crise, eu tenho que ter, o governo, em especial os órgãos sanitários, conhecimento, ciência, para poder atuar com políticas públicas em cima dos pontos frágeis para a nossa população. Então, os dados que são coletados e utilizados pelos órgãos sanitários, pelos profissionais da saúde, eles têm direito a acesso a esse dado justamente porque eu estou olhando o bem coletivo. Eu quero evitar a disseminação de uma doença ou de um vírus como a gente está vivendo nesse momento. Então seria uma forma de ter uma quase exceção da regra, perfeito? Porém, para o público externo, esse dado deve ser anonimizado. E mesmo esse dado sendo mantido e preservado pelo órgão sanitário e pelos profissionais da saúde, eles devem ter a total cautela de que esse dado seja mantido e preservado num ambiente tecnológico seguro, para justamente evitar o acesso indevido por terceiros ou até mesmo situações de fraude. Então, não é pelo fato de que a lei abre uma exceção que eu deixo de aplicar a norma. Não, ela abre a exceção, mas ela continua observando, continua atenta de como esse dado será usado. Né? Então, neste momento, a incidência da norma, em especial os seus princípios, estão aí. Então, retomando, a lei deve entrar em vigor agora em agosto de 2020. Eventualmente sendo prorrogada, não é um momento de calmaria, muito pelo contrário, é um momento de trabalhar, tirar o atraso para aqueles que ainda não iniciaram ou já iniciaram, mas ainda não concluíram toda a fase de mapeamento, identificação dos pontos de risco, implementar esta nova cultura de como eu vou tratar o dado dentro da empresa. E para isso, eu espero muito que essas informações estejam sendo úteis, perfeito? De forma que a gente possa, aqui dentro da área de soluções corporativas da Escola de Negócios do INBMEC, desenvolver cursos customizados e adequados para a sua necessidade empresarial e corporativa. Entre em contato conosco pelo e-mail ou pelo WhatsApp que consta aqui desse vídeo e espero vê-lo em breve. Muito obrigado.